Cheguei, 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 nananana. Cheguei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Quem pode, pega a tua Bíblia aí, já abre em Êxodo 5, que é de onde partiremos nesta tarde. Se você não pode, põe teu fone de ouvido para não incomodar a galera. É muito inconveniente uma pessoa que põe áudio ou fica falando alto, põe no viva voz e o ambiente fica assim, ó, terrível, fica poluído com o teu barulho. Então não faça isso, não seja esta pessoa, ponha teu fone de ouvido aí, por mais que você queira intencionalmente que as pessoas leiam a Bíblia com a gente, é muito melhor você compartilhar esta live. Compartilha ali elegantemente, a pessoa terá a opção de clicar e assistir ou não. Então só faça isso, mas não deixe aí o teu barulho poluir, incomodar o ambiente não, tá bom? Dito isso, let's bora! Êxodo 5 diz o seguinte: finalmente Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel. Liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas o faraó retrucou: quem é o Eterno? Para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel embora. Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que eu não vou mandar Israel embora. Como é que faraó ia escutar, primeiro, um príncipe? Um príncipe que, ó, nem estava na mesma gestão, já era, Moisés já tinha passado da vez dele no palácio. E escutar um hebreu que era seu escravo. E, assim, ó, né? Só se fosse de Deus mesmo. E aí, é óbvio, ele não aceita essa direção e não libera a galera. Eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não aflija com doença ou morte. Ou seja, se você não nos liberar, você vai sofrer a consequência. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que eu devo libertar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já se aproveita de nós e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordem aos feitores e seus subordinados: não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter que providenciar a palha. Isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: libere-nos do trabalho para que possamos adorar o nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim, eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Posso, mais uma vez, tá? Para você que está aqui a primeira vez e para você que já está aqui várias vezes, vou reforçar. A minha opinião e nada é a mesma coisa. Mas o que está escrito é importante. Então, a minha opinião de agora, você, se não fizer sentido para você, joga fora. Mas, sabe o que parece isso aqui? Satanás. Satanás age de forma estratégica comigo e com você. Não sei quantos passaram pelo processo de se converter e parece que a vida ficou mais difícil. Parece que perseguição começaram a acontecer, dificuldade financeira, começa a brigar com o familiar, sabe? É a mesma coisa que Faraó está fazendo aqui com esse povo. Ah, é? Eles estão reivindicando liberação, eles estão querendo mais coisas do que eu tenho dado a eles. Então faz o seguinte, piora. Piora a situação deles, dê menos tempo, eles vão ter mais trabalho e menos tempo, e isso vai fazer com que eles parem de querer coisas que eu não vou dar a eles. É assim que Satanás faz. Só para testar um pouquinho da sua fé. Vamos lá. Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderam encontrá-la. Mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos. Cumpram sua cota. Queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo? Os egípcios queriam saber. Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando seus servos assim? Ninguém nos dá mais palhas e ainda nos dizem: façam tijolos. Olhe para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas Faraó respondeu:
preguiçosos. É isso que vocês são, preguiçosos. É isso e é por isso que ficam exigindo. Queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho. Ninguém dará palha a vocês e é melhor que cumpram a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar a dizer aos trabalhadores: nenhum tijolo a menos na produção do dia. Ao sair na presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que o aguardavam. Os capatazes disseram: que o Eterno veja o que vocês fizeram e o julgue. Porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante de Faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: por que tratas tão mal este povo? E por que enviaste? Por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar a Faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É essa a libertação? Lembrando, Moisés não tinha relacionamento com Deus. O histórico de Moisés é ser criado num palácio. Ele não tinha as histórias do Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso ele é tão questionador. Não somente pela natureza dele, mas também pela situação e pelo contexto, né? Afinal de contas, foi ele que foi bater na porta de Faraó para pedir liberação para esse povo e as coisas só pioraram. Então o que ele vai fazer? Se foi você que me mandou, me responde, né? Natural eu e você fazermos esse tipo de questionamento. Pô, Deus, agora que eu sou dizimista, ofertante, tenho tentado caminhar na retidão, abrir mão do meu namoro, que não era nada santo. Antes eu vivia ajuntado, amaziado com a minha esposa, casamos no civil, diante de Deus e dos homens, nos comprometemos para sair do pecado. E aí o casamento fica pior, a vida financeira fica mais difícil, eu até fui demitido, parece que as coisas só pioram. E aí, Deus? Que tipo de libertação é essa? Que tipo de bênção é essa que é viver contigo? Normal, gente. É normal que a gente faça esse tipo de questionamento. E ainda que a gente não verbalize, é normal que passe pela nossa mente. Parecia que era mais fácil antes, quando eu vivia no pecado, né? Antes de saber que eu estava vivendo no pecado. Normal. Se você faz esse tipo de questionamento, se você já fez, meu irmão, Deus conhece o coração do homem. Não se sinta mal ou, entendeu? É a falta de maturidade de Moisés. É a falta de maturidade de nossa, quando a gente não compreende que nós só estamos enxergando o presente, mas Deus está vendo o nosso futuro. Continuamos em Êxodo 6. O Eterno disse a Moisés: você verá o que eu vou fazer, você verá o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso é o quê? Futuro. E ao mesmo tempo o Senhor fala ao meu coração e ao seu: calma. Você vai ver o que eu vou fazer. Você está com foco no presente, mas a minha promessa vai se cumprir. Te acalma aí. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Pelo poder da minha mão, ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome. Eterno, eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: por que Deus volta depois de tantos anos em silêncio? Porque ele lembrou que ele tinha feito uma promessa. Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, ainda que ele tenha passado por muitos anos em silêncio, como se aquela promessa nunca tivesse acontecido ou fosse coisa da tua cabeça. Confia, minha irmã. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Eu sou o Eterno, vou livrar vocês desse trabalho desumano, vou resgatá-los da escravidão e, para redimir vocês, vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito porque vocês são meu povo e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados do Egito. Eu vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Ele fica o tempo inteiro repetindo para Moisés: ei, você não está falando com qualquer coisa, eu sou o Eterno. Ele está sempre ali mostrando para Moisés: eu sou o Eterno, tipo, reforçando quem ele era para Moisés entender um pouco. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Gente,
Isso acontece demais, mas demais, comigo e com você. A gente começa a endurecer o nosso coração. A nossa fé fica pouca. A gente está tão focado, imerso no sofrimento, que a gente passa a não dar mais atenção quando alguém vem e libera uma palavra. Já viu? Você vai até ao culto, mas aquela palavra fica tão distante da sua realidade que você não se alegra mais, você não se anima mais. O desânimo abala a sua fé, o seu relacionamento com Deus. E esse povo estava sofrendo por muitos anos. Eles só ouviam falar de Deus, eles não tinham experiência com Deus. Eles só ouviam que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que existiam promessas. Claramente eles não tinham um ânimo, ou seja, não tinha expectativa, esperança nesse Deus, que era tão distante. Então, quanto mais se aproxima a relação, melhor a gente vai ficando na nossa fé. Então... Desculpa. Então o Eterno disse a Moisés, vá e fale com o rei do Egito para que ele liberte os israelitas. Falou de novo, mandou de novo ele ir lá. Moisés respondeu, os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, eu gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e a Arão os fatos em relação aos israelitas e ao faraó e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. Estes são os chefes das tribos, os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel. Aí vem a genealogia de todo mundo aqui, gente, dos filhos das 12 tribos de Israel. Aí eu fui lá para o 26, tá? A esse Arão e a esse Moisés o Eterno havia ordenado, tire da terra do Egito os israelitas segundo seus clãs. Foram esses homens, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, que libertasse os israelitas. Era essa a situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés dizendo, eu sou o Eterno, diga ao faraó, rei do Egito, tudo que eu disser. Mas Moisés respondeu, olha para mim, eu gaguejo quando falo, porque o faraó me daria atenção. 7, gente, que falta de paciência, né não? Aliás, que muita paciência desse Deus com Moisés nessa vitimização toda, né? Nesse senso de inadequação, nessa inferioridade, nessa baixa confiança em si mesmo. Tá vendo? Tá vendo? É assim que você tem agido diante de Deus e das pessoas que acreditam no seu potencial? Para! Irrita! Aí vai chegar um dia que a pessoa fala, então tá bom, fica aí, do jeito que você tá mesmo. Aí tu vai falar, ai, que insensível. É porque você não repara quanta resistência há no seu coraçãozinho. Quando alguém diz, ei, vai lá e faz tal coisa. Ai, mas eu sei, mas eu já fiz e não deu certo. Ai, mas... Para, tá feio, chega, começa a fazer. 7. O Eterno disse a Moisés, preste atenção, você vai parecer um Deus para Faraó, e Arão será o seu profeta. Você vai falar tudo que eu ordenar, e seu irmão transmitirá ao Faraó. Então ele libertará os israelitas da sua terra. Ao mesmo tempo, farei o Faraó resistir, e em seguida vou encher o Egito de sinais e maravilhas. Por que Deus fazia o coração de Faraó resistir, endurecer? Eu nunca entendia isso. Eu falei, que diacho é isso, minha gente? O homem quer que o povo seja livre, mas ele mesmo não deixa? Ele dá uma ordem, mas não deixa o povo cumprir? Porque aquele povo precisava de experiência com ele. Quanto mais ele agia em experiência, mais aquele povo confiava em Deus. Então, se de uma hora para outra, sem esse processo todo estratégico de Deus, aquele povo não teria experiência. A experiência é o que faz com que eu e você assimilemos e mudemos. Somente isso. Nós estamos lendo a versão A Mensagem para quem perguntou, tá? E estamos em Êxodo 7. Ao mesmo tempo, farei Faraó resistir. O Faraó não vai dar atenção a vocês, mas darei um jeito no Egito e tirarei meus soldados de lá, isto é, meu povo, formado por israelitas com meus atos poderosos de julgamento. Os egípcios vão perceber que sou o Eterno quando eu interferir e tirar os israelitas daquela terra. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Eterno havia ordenado. Por ocasião dessa audiência com o Faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. O Eterno instruiu Moisés e Arão. Quando o faraó disser, deem prova de que vocês realizem algum milagre, diga a Arão, pegue sua vara, jogue-a diante do faraó e ela se transformará numa serpente.
Moisés e Arão foram à presença do faraó e fizeram o que o Eterno havia ordenado. Arão jogou a sua vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de seus feitiços. Cada um deles jogou sua vara no chão, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as outras. Mesmo assim, o faraó mostrou-se obstinado como nunca, e não deu atenção a eles, como o Eterno havia dito. Mais uma vez aqui, o diabo imita tudo o que Deus faz, né? Só que, claramente, quem tem mais poder, quem é a pessoa mais poderosa? Deus. Então, ainda que há uma imitação aqui, diante da força de Deus, ela é envergonhada. 7:14. O Eterno disse a Moisés: o faraó é um homem obstinado, ele se recusa a libertar o povo. Amanhã bem cedo vai encontrar-se com o faraó na hora de seu passeio pelo rio. Na margem do Nilo, pegue a vara que se transformou em serpente e diga ao faraó: o Eterno, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a seguinte mensagem: liberte meu povo, para que prestem culto a mim no deserto. Até agora você não me deu atenção, mas você vai reconhecer que eu sou o Eterno. Com esta vara que estou segurando, vou tocar a água do Nilo. Ela se transformará em sangue. Os peixes no Nilo vão morrer e o rio vai cheirar mal. Por causa disso, os egípcios não poderão beber das águas do Nilo. O Eterno disse também a Moisés: diga a Arão, agite sua vara sobre as águas do Egito, sobre rios, canais, lagos e reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em todo o canto do Egito, até mesmo nas vasilhas e panelas. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado. Arão ergueu sua vara e bateu com ela nas águas do Nilo, diante dos olhos do faraó e de sua comitiva. Toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio começou a cheirar mal e os egípcios não podiam beber da água. Havia sangue por toda a parte do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos, e o faraó continuou obstinado. Ele não deu atenção a eles, como o Eterno havia predito. Voltou as costas para eles e voltou para o palácio. Todos os egípcios tiveram de cavar perto do rio para achar água, pois não podiam beber da água do Nilo. Depois que o Eterno atingiu o Nilo, passaram-se 7 dias. 8. O Eterno disse a Moisés: diga a Faraó, mensagem do Eterno: liberte meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a libertá-lo, estou avisando, atingirei o país inteiro com rãs. O Nilo vai fervilhar de rãs e elas invadirão suas casas, entrarão nos quartos, subirão nas camas, bem como nos aposentos de seus servos, entrarão no meio do povo, dentro dos fornos, vasilhas da panela, estarão em cima de você e de outros, haverá rãs por toda a parte em cima de tudo. O Eterno disse ainda: diga a Arão: agite sua vara sobre os rios, canais e lagos, faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua vara sobre as águas do rio, e surgiu uma multidão de rãs que cobriram todo o país. Mas, de novo, os magos com seus encantamentos também fizeram surgir rãs no Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: orem ao Eterno para que nos livre dessas rãs. Eu vou liberar o povo para que façam seus sacrifícios e prestem culto ao Eterno. Moisés disse a Faraó: está bem, é só marcar a hora. Quando você vai querer que as rãs saiam daqui e deixem seus servos? Aí já é Moisés falando, hein? Não usou Faraó, Arão, não. Ele já estava começando a se encorajar, a se encher de quê? De fé e de poder de Deus. Você ficará livre, com exceção dos que estão no Nilo. Faça isso de manhã, pediu Faraó. Moisés concordou: pois será amanhã, para que você saiba que não há nenhum Deus como o Eterno. As rãs serão removidas. Você, sua casa, seu servo, seu povo ficarão livres dela. Só restarão as que estão no Nilo. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés orou ao Eterno por causa das rãs que ele havia enviado para Faraó. O Eterno respondeu à oração de Moisés, e todas as rãs morreram. Casas, pátios e campos ficaram livres delas. Por todo o canto havia rãs mortas, amontoadas em pilhas enormes, e o país inteiro cheirava mal por causa delas. Mas quando o faraó viu que a situação estava resolvida, permaneceu obstinado, e não cumpriu com sua palavra, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: diga a Arão, golpeie o pó da terra com sua vara. O pó vai se transformar em piolhos por todo o Egito. E foi o que ele fez. Arão golpeou o pó da terra com sua vara, e a areia se transformou em piolhos, que atacaram as pessoas e os animais. Todo o pó da terra foi transformado em piolhos e eles infestaram o Egito. Os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de feitiços, mas desta vez não conseguiram. Os piolhos estavam por toda parte sobre pessoas e animais. Os magos disseram a Faraó: é a mão de Deus. Mas o Faraó continuou obstinado e não cedeu, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: levante-se amanhã bem cedo e vá ao encontro do Faraó quando ele estiver a caminho das águas e transmita este recado. Mensagem do Eterno: liberte o meu povo para que me prestem culto.
Se você não libertar o meu povo, mandarei enxames de moscas sobre você, sobre seus servos, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e até o chão que se pisam ficarão infestados de moscas. Mas quando isso acontecer, vou isolar Gozen, onde o meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Só para lembrar que esse lugar que eles estão é onde José pleiteou com o faraó, à época que ele era governador, para que o povo dele, a família dele se instalasse. A família dele, então, foi povoando de forma a deixar Faraó meio amedrontado de tanta gente hebreia que tinha por ali. Então, ele escravizou o povo e esse povo continuava ali. E foi o que o Eterno fez. Densos enxames de moscas infestavam o palácio do faraó e as casas dos seus súditos. O Egito agora era um país coberto de moscas. O faraó chamou Moisés e Arão. Está bem, podem ir sacrificar o seu Deus, mas façam isso aqui, neste país. Moisés retrucou, isso não será prudente. Os egípcios vão ficar escandalizados com os sacrifícios que fazemos ao Eterno. Se apresentarmos sacrifícios aqui, o povo vai se sentir tão ofendido que vai querer nos matar. Queremos permissão para uma viagem de 3 dias no deserto adentro e para sacrificar ao nosso Eterno, conforme ele nos instruiu. O faraó disse, tudo bem, libero vocês para sacrificar o seu Eterno, mas não se afaste muito e orem por mim. Ó, o faraó já estava até aqui, ó, se convertendo, gente. Glória a Deus, aleluia. Tá sofrendo luta? Tá? Tem um ímpio assistindo às suas lutas? Pois esse ímpio vai se converter por meio da tua permanência, minha irmã. Pela tua perseverança. Porque tu vai se manter fiel. O ímpio, ao assistir você passando por luta, vai reconhecer o Deus que você serve pelo seu sorriso no rosto. Tá passando por luta, tá sorrindo. Tá passando por dificuldade, tá glorificando ao Senhor. Tá declarando que isso é só uma fase, é só uma estação, esse não é o seu fim. O ímpio vai se converter, assim como o faraó começa a melhorar o coraçãozinho ali, diante de todas as situações que eles estão vivendo. Moisés respondeu, assim que eu sair daqui, vou orar ao Eterno para que amanhã as moscas deixem o faraó, seus servos e seu povo, mas não brinque conosco. Olha, Moisés, aquele que nem falava, já está aqui ameaçando o faraó. É tão lindo ver essa evolução, né? De quando a gente vai ficando mais perto de Deus, a gente vai se enchendo de poder, de intimidade, de identidade, porque é Ele, né? É Ele que lembra quem a gente é, que Ele nos criou para ser. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Eterno, que atendeu o pedido de Moisés e livrou das moscas do Faraó, seu servo, seu povo. Não sobrou mão, mostrou obstinado e não liberou o povo. 9. O Eterno disse a Moisés, os hebreus diz o seguinte, liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando. O Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gados, e também desta vez fará clara separação entre animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido. Nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. Eu que isso me lembra, gente? Que às vezes a gente fica ouvindo muitas cenários de pobreza, de miséria, de dificuldade, a economia vai mal, a política vai mal, e a gente precisa entender que nós somos o povo de Deus. Se somos o povo de Deus, o Senhor vai nos guardar de todo o cenário negativo no mundo, amém? A gente precisa declarar isso, a gente precisa alcançar e acessar o nosso coração de forma a entender que nós não teremos declaração sobre o cenário do mundo, porque nós já temos uma declaração profética sobre a nossa vida. Amém? O Senhor está nos guardando de todo o mal. O Eterno disse a Moisés e Arão, pegue um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas, uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e jogaram para o ar na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais, mas uma vez os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. E o Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. 9:13. O Eterno disse a Moisés, levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro de faraó e diga a ele, o Eterno, o Deus dos hebreus, diz o seguinte, liberte meu povo para que me prestem culto, dessa vez atingirei você
seus servos e seu povo com toda a minha força para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e o seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar história. Mas eu o mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair. Mas isto é o que vai acontecer. Amanhã, a esta hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito, desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que estiver ao ar livre morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte de Faraó que tinham respeito pela palavra do Eterno puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam, mas os que não levaram a sério deixaram os trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés: estenda as mãos para o céu. Dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, animais, plantações. Moisés ergueu sua vara na direção do céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito em toda a história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava ao céu aberto no campo foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores do campo foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou Moisés e Arão e disse: desta vez pequei com toda a certeza. O Eterno está com a razão, e eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir, quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno, e os trovões vão cessar, e o granizo deixará de cair, para que você saiba na terra que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade. Então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo, trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado. Mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra, mas uma vez ele se recusou a liberar os israelitas como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés. 10. O Eterno disse a Moisés: apresente-se ao faraó. Fui eu quem causou sua obstinação, a dele e a dos membros da corte, para obrigá-lo a testemunhar meus sinais, para que vocês pudessem contar aos seus filhos e netos que tripudiei sobre os egípcios como o gato faz com o rato, e para que todos vocês saibam que eu sou o Eterno. Você está vendo que tem propósito? Ai, mas Deus se irou. Ai, mas Deus ficou com raiva. Ai, mas não tem propósito. Nem Jesus, nem Deus, em nenhuma das ações dele é aleatória ou é movido de emoção. Tem sempre uma intenção e geralmente é de nos ensinar algo. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: o Eterno, Deus dos Hebreus, diz o seguinte: até quando você vai se recusar a se dobrar perante mim? Liberte meu povo para que prestem culto a mim. Se você se recusar a libertá-lo, cuidado. Amanhã eu vou enviar uma nuvem imensa de gafanhotos sobre o país. Eles cobrirão cada centímetro do chão e ninguém conseguirá enxergá-lo. Os gafanhotos vão devorar o que sobrou das tempestades de granizo, nem as árvores que estiveram nascendo nos campos vão escapar. Eles vão invadir sua casa e infestarão as casas dos membros da corte e todas as outras casas do Egito. Afirmo que nunca se viu nada igual, desde o tempo em que seus antepassados puseram um pé nesta terra. Depois de entregar o recado, eles viraram as costas e saíram da presença do faraó. Os membros da corte disseram: até quando você vai deixar esse homem nos atormentar? Deixe esse povo ir prestar culto ao Eterno, o Deus deles. Não percebe que o Egito está indo para o buraco? Então Moisés e Arão foram chamados de volta à presença. Está bem, vão, prestem um culto ao Deus de vocês, mas preciso saber quem vai e quem fica. Moisés respondeu: vamos levar jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gados, porque será um culto de celebração ao Eterno. O faraó retrucou: eu até enviaria com as bênçãos do Eterno, mas de modo algum vou permitir que levem seus filhos. Olhem aqui, vocês estão com boas intenções. Basta olhar para vocês. Nada feito. Só os homens irão. Se quiserem assim, vão e prestem cultos ao Eterno. Não é o que tanto desejam? E foram expulsos da presença do faraó. E o Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito e dê o sinal para que os gafanhotos cubram a terra do Egito e devorem todas as folhas deste país, tudo o que o granizo não destruiu. Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito e o Eterno fez soprar um vento oriental durante aquele dia inteiro e por toda aquela noite. Pela manhã, os gafanhotos chegaram, trazidos pelo vento oriental.
Os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito, ocupando cada centímetro do solo. O país foi tomado de assalto pelos insetos. Nunca havia acontecido uma invasão tão maciça de gafanhotos, e não haverá outra igual. Eles devoraram tudo, cada folha, cada pedaço de fruta, tudo que o granizo não havia destruído. O estrago foi imenso. Tudo o que restou foram árvores desfolhadas e campos desnudos. O verde foi banido de toda a terra do Egito. Meu Deus do céu. Imediatamente o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Eterno, o seu Deus, e também contra vocês. Revelem meu pecado mais uma vez. Orem ao Eterno, o Deus de vocês, para que ele me livre dessa calamidade e retire a morte deste lugar. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno. O Eterno então inverteu a direção do vento. Um vento forte, vindo do oeste, empurrou os gafanhotos para o mar Vermelho. Não sobrou um único gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação, e o rei, mais uma vez, recusou-se a liberar os israelitas. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão para o céu, faça escurecer a terra do Egito, uma escuridão tão densa que seja quase palpável. Moisés estendeu a mão para o céu e ninguém mais conseguia enxergar. Ninguém. Durante 3 dias, ninguém se atreveu a sair do lugar. A única exceção eram os israelitas, pois havia uma luz no lugar em que moravam. O faraó chamou Moisés e disse: vocês todos podem ir prestar culto ao Eterno, só que os rebanhos e os gatos ficam aqui, mas vou proibir vocês de levar os filhos. Meu Deus do céu. Que, né? Tem difícil esses dois. Moisés retrucou: você tem de nos deixar levar os animais porque precisamos deles para os sacrifícios que vamos oferecer em adoração ao nosso Deus. Os animais têm de seguir conosco, nem mesmo um casco deve ficar para trás. Eles fazem parte do culto que prestaremos ao nosso Deus, o Eterno, e só quando chegarmos lá é que saberemos do que vamos precisar. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação e ele não concordou em liberar o povo. O faraó disse a Moisés: sumam daqui, e muito cuidado. Nunca mais quero ver vocês. Se aparecerem na minha frente de novo, vocês vão morrer. Moisés disse: seja como você quer. Você nunca mais me verá. Ô, gente, é mesmo, né? É mesmo. Será que o faraó não tentou matar esses dois, não? Por que não tentou matar? Por que não tentaram contra a vida desses dois, já que eram os dois que ficavam ali representando e fazendo tudo aquilo que estava acontecendo? Certamente porque eles tinham uma autoridade, né? Então, o faraó ficou pensando: meu Deus do céu, se eles fazem isso aqui, imagina se eu tentar matar. O que Deus vai fazer comigo e com o meu povo, né? Quando você anda com Deus, minha irmã, ninguém toca na tua vida, não. Ninguém toca na tua vida, não, minha filha. Ninguém toca no teu casamento, ninguém toca nos seus filhos, ninguém toca no seu dinheiro, ninguém toca no seu ministério. Sabe por quê? Porque tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Não é você que é bonitinha, não. Não é você que é inteligente, não. Não é porque você é graciosa, não. Não, é porque tem Deus sobre a tua vida. E aí os malfeitores, por mais que tenham muito ódio de você, eles não conseguem tocar na tua vida. Porque eles ficam imaginando: meu Deus do céu, sem fazer nada, já acontece tudo isso, se eu tocar na vida dessa ungida do Senhor aí, acabou, né? Já glorificar o Senhor porque Ele te protege, minha filha? Pois é. 11. O Eterno disse a Moisés: vou atingir o faraó e o Egito mais uma vez, e será a última. Depois disso, ele os deixará sair. Quando ele os libertar, o Egito será passado para vocês. Eles vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. Faça o seguinte: diga aos homens e mulheres do povo que peçam aos vizinhos objetos de prata e ouro. Deus fez os egípcios se mostrassem generosos. Além disso, Moisés era muito admirado pelos egípcios, uma figura pública de respeito entre os membros da corte e o povo em geral. Moisés mais uma vez advertiu o faraó: mensagem do Eterno. Hoje, à meia-noite, passarei por todo o Egito e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó que se senta em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, até mesmo os primogênitos dos animais. Haverá choro de uma ponta à outra do país, um lamento como nunca se ouviu nem se ouvirá de novo. Mas contra os israelitas, sejam homens, sejam mulheres, animais, nada acontecerá. Então todos os seus súditos vão restejar diante de mim e implorar: saiam daqui, você e seu povo. E é claro que eu sairei. E Moisés, fervendo de raiva, saiu da presença de Faraó. Gente, eu amo ver a evolução de Moisés. Vocês não amam, gente? Eu amo. O Eterno disse a Moisés: o Faraó não vai dar créditos às suas ameaças. Por isso, vou multiplicar os sinais da minha presença e dos meus atos na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais na presença de Faraó, mas o Eterno fez com que ele ficasse mais obstinado ainda, e o Faraó se recusou a liberar os israelitas. Vou ler o 12 e a gente acaba essa live.
Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno disse a eles: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Informe toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito, um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho, de acordo com o número de pessoas. Leve em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenham o animal preso até dia 14, depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso em pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco de sangue do animal para passar sobre as batentes e na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento de ervas amargas. Não comam nada cru nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não deve sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobras, eles deverão ser queimadas. Vocês deverão comê-lo vestidos, como se estivessem prontos para sair com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Eterno. Gente, será que eles comiam sem roupa? Volta. Na mesma. Ah, e outra coisa, vocês estão vendo aqui que eles faziam churrasco, né, para Páscoa. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, animal, como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue será um sinal na casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, passarei direto. Nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Esse dia deverá ser sempre lembrado por vocês e comemorado como uma festa ao Eterno por todos os seus descendentes, uma festa fixa que deverá ser sempre celebrada. Se cumprindo, né, gente? A gente continua celebrando a Páscoa agora, o sacrifício é outro, né? A simbologia por trás é outra, é Cristo. A pessoa que comer alguma coisa com fermento entre o primeiro e o sétimo dia será eliminada de Israel. Separem o primeiro dia e o sétimo, pois serão dias sagrados. Não trabalhem nesses dias. A única atividade permitida é o preparo das refeições. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Ela marca o dia exato em que usei meu poder para tirá-los da terra do Egito. Todas as gerações que estão por vir devem guardar esse dia. É uma festa fixa que deve ser sempre comemorada. No primeiro mês, começando do fim da tarde do dia 14 até o fim da tarde do dia 21, vocês devem comer pão sem fermento. Durante os 7 dias, ninguém deve ter fermento guardado em casa. Quem comer algo que contenha fermento, seja visitante nascido da terra, será eliminado da comunidade de Israel. Repito, não comam nada nesse dia que contenha fermento, apenas matzó. Não faço ideia porque o fermento era proibido, gente. Quem souber, me conta. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e instruiu: escolham a um cabrito ou um cordeiro para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Peguem um feixe de isopo, molhem-no numa vasilha com sangue e passem-no sobre o patente da viga superior da porta. Ninguém deve sair de casa até antes do amanhecer. O Eterno passará para atingir o Egito. Ele não entrará na casa que tiver a porta marcada com sangue, ou seja, não permitirá que o destruidor entre naquela casa para matar. Sigam para as instruções. Elas são leis eternas para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Eterno dará a vocês, de acordo com a promessa que fez, continuem a observar todas essas coisas. E quando seus filhos perguntarem por que fazemos isso, explique a eles. É o sacrifício da Páscoa feito ao Eterno, que não passou pela casa dos israelitas no Egito quando o atingiu com a morte. Em vez disso, ele nos resgatou. Depois dessas palavras, o povo se curvou e adorou. Os israelitas fizeram tudo que o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Eterno matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó. Nossa, é grande o 12, viu, gente? Que se sentava no trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere. Matou também todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o faraó saiu da cama, bem com todos os membros da corte e os demais habitantes do Egito, e por todo o Egito o povo chorava e lamentava sua perda. Não havia uma casa sequer em que não houvesse um morto. Meu Deus, que tristeza. Na mesma noite o faraó chamou Moisés e Arão. Vão embora daqui, vocês e todos os israelitas. Vão e prestem culto ao Eterno como quiserem. Levem o que vocês quiserem, mas saiam do país e me deem sua bênção. Os egípcios não viam a hora de se ver livres dos israelitas, por isso os pressionavam e apressavam, dizendo: vamos todos morrer.
O povo pegou a massa de pão sem fermento e enrolou as formas de pão com as roupas, assim podiam transportá-las nos ombros. Os israelitas haviam seguido à risca as instruções de Moisés e pedido aos egípcios roupas e objetos de prata e de ouro. O Eterno fez que os egípcios se mostrassem generosos para com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Estes raparam os egípcios. Os israelitas saíram de Ramassés e partiram na direção de Sucote. Uma multidão de 600 mil homens a pé, aproximadamente, sem contar mulheres e crianças. Havia tanto hebreu quanto pessoas de outras etnias igualmente estabelecidas. Havia também imensos rebanhos e muito gado. Os israelitas assaram bolos com a massa trazida do Egito, preparada sem fermento. Eles saíram tão apressados do Egito que nem tiveram tempo de preparar comida para a viagem. Os israelitas viveram no Egito 430 anos. Ao fim desse período, exatamente no último dia, todo o exército do Eterno saiu daquele país. O Eterno fez vigília toda aquela noite, cuidando dos israelitas enquanto tirava do Egito. Por causa disso, todas as gerações de Israel deverão honrar o Eterno fazendo vigília nessa noite. O Eterno disse a Moisés e Arão: são estas as normas para a comemoração da Páscoa. Nenhum estrangeiro deverá comê-la. O escravo que houver sido comprado e circuncidado poderá comê-la. Eventuais visitantes ou trabalhadores contratados não poderão comê-la. Ela deve ser comida dentro de casa. Não levem a carne para a rua. Nenhum osso deverá ser quebrado. Toda a comunidade de Israel deve participar da refeição. Se algum imigrante que viva no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, todos os de sua família que forem do sexo masculino terão de ser circuncidados para poder participar da refeição. Ele passará a ser tratado como um natural da terra, mas quem não for circuncidado não poderá comer da Páscoa. As mesmas normas valem para o natural da terra e para o imigrante que vive no meio de vocês. Os israelitas fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Eterno tirou os israelitas da terra do Egito, tribo da tribo. E a gente volta amanhã para continuar a leitura de Êxodo 13. A gente passou aí, né, pela a novela Os 10 Mandamentos. Quem quiser ter isso mais cinematograficamente, com algumas floreamento aí, vai assistir a novelinha da Record. Ela é muito boa de entender um pouco desse processo, ver um pouco, né, de como foi Moisés e Arão ali, toda essa trajetória de libertação desse povo, ver como Deus foi fiel do início ao fim, mas ver também que o povo é muito inconstante, né? É claramente que aquele povo ficou animado de ver essa libertação porque nada acontecia com eles. Eles estavam ali preservados, eles estavam protegidos pela mão poderosa de Deus. Mas quando as coisas não saem como eles querem, eles ficam inconstantes, questionam e começam a pensar no passado. Mas essa parte final aqui, em que Deus traça exatamente quem são as pessoas que têm acesso a essa Páscoa, né, a esse alimento, a esse ritual, a esse rito, me veio histórias muito tristes que a gente tem visto nos noticiários de crime, né, no Brasil. Há menos de 3 semanas ou há menos de 2 semanas, a gente teve que ouvir que um pastor sequestrou, abusou sexualmente e matou uma membro da igreja de 12 anos de idade, um pastor, o pastor daquela igreja, o pastor daquela comunidade, agiu como um lobo. Ele que deveria ser um pastor que protege as ovelhas, ele foi o lobo que abusou sexualmente e matou uma jovem de 12 anos de idade. Na semana passada, a gente teve que ouvir também que um dos 3 criminosos que pegaram aquela moça no interior do Ceará se intitulava pastor nas redes sociais. Mais uma vez, aquele que deveria proteger foi o lobo. E aí eu fico pensando, né, quais são os critérios que a igreja tem levantado para ordenar, para nomear um homem como um pastor? Quais são os critérios que a gente tem levantado dentro das igrejas para curar, para tratar pessoas com o seu passado, com a sua natureza? O quanto que a gente ainda vai ter que assistir notícias desse jeito, que envergonham, que mancham o nome da igreja, que destrói
a fé no coração das pessoas, que coloca a igreja como um lugar inseguro, que coloca a igreja e aquele que deveria ser a pessoa mais honrada, que é um pastor, que prega a palavra, que está ali com uma função tão honrosa, envergonhar a igreja, cometendo crime, machucando, abusando daquelas pessoas que ele deveria cuidar e zelar e proteger. Até quando a gente vai ter que acompanhar esse tipo de notícia? Não está claro o suficiente que essas pessoas estão doentes, que há criminosos dentro da igreja, doentes no seu caráter, doentes na sua alma. Falam bem, pregam bem, o sermão é lindo, a eloquência convence, mas são lobos. São lobos. E até quando a gente vai ter que assistir esse tipo de noticiário, minha gente? E sabe o que eu fico mais triste? É porque a igreja passa a ser apontada. O nome pastor passa a ser apontado. Porque diante disso, não é o fulano de tal, o criminoso, o bandido, o pedófilo. É o pastor da igreja. Não sei nem o nome deles, mas sei que no noticiário era pastor. Tava lá, pastor da igreja evangélica X. Até quando? Até quando a gente vai ter que acompanhar esse tipo de notícia? Por que a igreja não acorda? Existe uma alma podre, adoecida. A natureza do homem ela é caída. E se esse homem não é colocado em supervisão, se a gente não expõe pecado, se a gente não traz à tona um adoecimento da alma e do caráter dessas pessoas, a igreja vai continuar sendo apontada. O pastor vai continuar sendo descredibilizado. Sabe o que Deus fez aqui? Ele separou. Ele colocou condição. Mas hoje só basta eu ter número de seguidores para que o altar seja me entregado, o microfone esteja na minha mão. Não sabem o passado, não sabem o caráter, não sabem o quanto essa pessoa é adoecida. E eu não estou dizendo aqui que é uma pessoa que foi ele era bandido, mas agora o Senhor fez a obra. Essa pessoa precisa de supervisão, gente. Porque a nossa natureza ela é caída. Quantas pessoas, líderes, que têm transtorno de narcisismo, são verdadeiros monstros dentro de casa. A igreja sabe porque a igreja vê sinais na família e não faz nada. Até quando, gente? Até quando? A gente vai abrir a porta da igreja, dar aos nossos irmãos, colocar as nossas vidas com pessoas adoecidas. Fernando, o que você está querendo dizer? Qual é a solução? Por que você só está expondo? A solução é a gente colocar critérios, condições. Eu não posso acreditar só porque uma pessoa fala bem da palavra de Deus, tem um título X, é bem relacionada. Eu não posso ser como foi o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi. Ele olhou para todos aqueles homens e ele falou, é esse, porque esse parece ser bom, esse parece ser um rei. E Deus falava, não é, porque tu tá vendo a capa, mas eu enxergo o coração. O profeta Samuel errou várias vezes. Por quê? Porque não tinha critério. O critério era a aparência. O critério era a aparência. E posso dizer até hoje, o critério tem sido a aparência. Se a pessoa fala bem, se ela é bem relacionada, se ela se comporta como a gente acha que deve ser uma pessoa para estar diante de uma igreja, essa pessoa tem total liberdade. Minha gente, uma pessoa que tem um passado difícil, que se envolveu em crimes, que se envolveu em situações, até uma pessoa que não se envolveu, tá? Mas basta que ela tenha tido um ambiente familiar conturbado. Isso gera raízes nela que precisam ser tratadas. E é por isso que é tão importante que a gente conecte novamente
A gente precisa trazer à tona. A gente precisa falar sobre isso. Transtornos. Transtornos não são curados com quebra de maldição. Transtornos não são curados com saia em nome de Jesus. Transtornos não são tratados com oração. É necessário que a gente conecte o conhecimento, a ciência, para tratar isso de maneira efetiva, para não expor mais uma vez a nossa igreja, as pessoas que vão à igreja querendo ouvir e serem livres de toda a angústia que o mundo causa. E chega lá, é abusada, é violentada, matam quando se dizem pastores que estão adoecidos, que são verdadeiros lobos. E eu estou falando aqui de crimes, mas existem aqueles pastores que manipulam, que adoecem as ovelhas, que geram dependentes, sendo que a palavra vai dizer que nós fomos, Jesus morreu para que nós tivéssemos liberdade. Sim, a gente precisa colocar isso, a gente precisa falar disso. E eu não vi, para falar que eu não vi nenhum, eu vi um que eu sigo e respeito, o pastor Josué Valandro. Fez um post falando sobre 2 pastores que cometeram crimes. Mas ninguém. Como que a gente não se indigna? Gente, eu tô há mais de 2 semanas falando isso com o Senhor. Eu falei, Jesus, o que a gente faz? Onde que a gente está errando? Jesus, o que a gente precisa fazer como igreja? O que está acontecendo? Por que pessoas que se dizem pastores, eles estão cometendo crimes? Eles estão machucando, ao invés de zelar, ao invés de cuidar, ao invés de proteger, ao invés de dar a vida, eles tiram a vida. Eu tô há mais de 2 semanas, desde a história dessa jovem de 12 anos. E a mãe dela, falando, enquanto eu adorava o Senhor, enquanto eu servia, enquanto eu fazia a obra, a minha filha era abusada e assassinada pelo pastor da nossa igreja. Minha gente, se isso não gera indignação, se isso não faz com que a gente reflita, vá para o nosso secreto e chore, pedindo misericórdia ao Senhor por essas pessoas, pedindo perdão por essas pessoas. Eu não sei que tipo de cristão você tem sido. Ou você assistiu essa notícia com normalidade. Porque isso não pode ser normal. Se você assistiu isso com normalidade e disse, é assim mesmo, acontece. Meu irmão, teu coração não é de carne, teu coração é de pedra. Porque se isso não doeu em você, você não está muito longe, não, de ser uma pessoa de coração de pedra. De verdade. Porque a primeira coisa que eu penso, poderia ser eu. Poderia ser alguém da minha família. Poderia ser eu, a mãe chorando agora. Aí o que eu vejo? Eu vejo um monte de perfil falando mal de pastor, falando mal da igreja. Mas eu não vejo um pastor para levantar e pedir perdão, para fazer uma campanha e falar o que a gente precisa se reunir como igreja no Brasil. A gente precisa se reunir como igreja. A gente não se reúne não porque fica cada um no seu mundinho, né? Porque a igreja, cada uma igreja aqui fica no seu mundinho, nenhuma se reúne. Mas a gente precisa se reunir porque a gente precisa instituir meios para proteger a igreja. Para que pastores sejam pastores, não lobos. Aí, por que eu tô falando isso aqui? Porque Deus, ele põe uma lista de condição. Uma lista de condição para pessoas que estão habilitadas a participar de um sacrifício a Ele, de adoração a Ele. E a gente abre a nossa casa, nosso púlpito, microfone, igreja, tudo para quem quer que seja. Não, eu nunca vou ter medo. Eu nunca vou ter medo
de acreditar na transformação do homem. Eu nunca vou perder a esperança na transformação do homem. Eu nunca vou deixar de orar por pessoas que cometem crimes bárbaros como esses 2 homens que se diziam pastores cometeram. Mas a gente não pode esperar que a oração seja suficiente. É necessário chamar psicólogos, psiquiatras. Tem gente doida para falar bem rasgado, com o microfone na mão, influenciando. Deixa eu te falar, a unção desce, viu? Essas pessoas fazem discípulos. Quem sou eu, né? Nem pastor eu sou, nem igreja eu tenho. Quem sou eu? Ah, quisera eu poder ter o poder de mudar alguma coisa, de mexer nessa realidade triste que a gente está enfrentando. Quem sou eu? Mas nós somos 107 aqui. E se 107 se prostrarem e cumprirem, segundo Crônicas 7,14, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e pedir ao Senhor que sare a nossa nação, que sare a nossa terra, eu creio. O Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Então que eu e você declaremos isso. Somos 109 agora. Nós podemos, no nosso secreto, mudar o mundo espiritual para que pessoas influentes no Brasil possam mudar essa realidade, possam comprar essa briga. De instituir meios e condições que tratem psiquiatricamente líderes espirituais adoecidos com transtornos que machucam as ovelhas ao invés de protegê-las, que matam as ovelhas ao invés de protegê-las. Afastar essas pessoas. Como? Como protegendo suas ovelhas. É necessário. Psiquiatras, psicólogos, levantem-se dentro das igrejas. Ai, porque não está na Bíblia, porque aí vai virar um negócio do coach, vai virar um negócio terapêutico. Ai, porque aí o homem fica no centro. Deixa eu te falar, minha irmã. Nós temos alma. E a alma é a alma que interfere no nosso comportamento. Se eu não amadurecer na minha alma, não adianta eu decorar a Bíblia e pregá-la com muita veemência, com muita eloquência. Não adianta. Não adianta. Eu preciso amadurecer espiritualmente. Eu preciso amadurecer na minha alma. E para amadurecer a minha alma, eu preciso acessar as minhas perebas, as minhas misérias, os meus traumas, as minhas dores. Eu preciso expor os meus pecados. Eu preciso expor os meus maus pensamentos. Eu preciso dizer, eu preciso ser vigiado, porque eu tenho desejos com criança. Eu preciso ser vigiado, porque eu tenho desejos com pessoas do mesmo sexo que eu. Eu preciso ser vigiado, porque eu tenho desejo de furtar, de roubar, de matar. Ai, mas evoluiu espiritualmente, como é que não mudou a alma? Porque a alma precisa de ações específicas, não é com oração somente. Alma precisa de tratamento específico. Por isso que você acompanha pessoas que são tão espiritualmente admiráveis. Quando você vê, a vida é toda podre. Mas como? Eu fico chocada. Como é que pode fulano tão espiritualizado? Gente, profetizava. Tudo que ele falava acontecia. Como pode? É que a alma estava podre. A minha alma, se eu não cuidar dela, ela apodrece. Ainda que eu leia isso aqui e fale disso aqui com muita veemência. Eu posso abrir isso aqui, ó, mas está longe de Deus. Eu posso abrir isso daqui, ó, e falar com vocês durante 2, 3, 4, 5 horas. E está longe de Deus. Segundo Crônicas 7,14.
É isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa buscar. Para que pessoas influentes nesta nação comprem esse árduo trabalho de fazer uma peneira, de não ser de qualquer jeito, de não ser tão simples. Ah, é porque eu saí da minha igreja e eu vou abrir uma igreja agora. Aí eu abro aqui uma igreja. Eu, toda perebenta, toda processada, cheia de traumas na minha infância, cheia de raiz de rejeição, de abandono. Eu, imatura, infantilizada na minha alma. Eu, com traços fortíssimos de narcisista. Ah, é? Você abriu uma igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá bom, vamos lá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele console essas famílias. E que em nome de Jesus isso não seja normal. Que isso não aconteça comigo nem com você. Beijo.